Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um caso de reabilitação total com implantes, próteses individuais de porcelana. Então, um caso bem complexo, onde o paciente tem uma grande perda óssea, perda gengival. Então, vocês vão ver todo como foi o andamento desse tratamento. E também vamos falar de um caso de protocolo carga imediata inferior, que é um caso que a gente consegue resolver em pouco tempo e traz grandes mudanças para o paciente, tanto na parte mastigatória quanto na parte estética. Vamos lá, Jean? Então, vamos lá. Esse primeiro caso vai ser esse referente à reabilitação. Então, a gente tem uma paciente que chegou ao consultório nessas condições. Então, ela tinha problemas graves aí, periodontais, e até já com a indicação de implante por algumas perdas. E a gente vai fazer então aqui uma apresentação individual de cada dente do que a gente fez e do que a gente realizou para essa nossa paciente. Então, aqui a gente não tem muitas vezes até o que imaginar que o que mais incomodava ela, porque tem várias situações aqui que causavam desconforto, o posicionamento dos dentes, o tamanho dos dentes, essa região mais posterior aqui, a falta de alguns dentes, onde ela fazia uso de uma prótesezinha adesiva, provisória. Então ela tinha aí um desconforto muito grande e, logicamente, um acanhamento, pode-se dizer, uma frustração, pelo fato de ser uma pessoa extremamente extrovertida, comunicativa, isso lhe influenciava diretamente, negativamente. E aí a gente pôde, então, proporcionar essas melhoras para ela. Então, uma vista aqui um pouco mais aproximada, a gente vê aqui, no caso, essa região onde aqui existia já, então, a falta de um dente, o comprometimento periodontal já desse elemento dental aqui, o incisivo lateral, e aí, logicamente, o quanto que ela já teve de perda gengival naquela região. Essa perda gengival, logicamente, que é decorrente de uma perda óssea muito grande que ela já teve. Tá? E, logicamente, as regiões anteriores, essa discrepância no tamanho, o formato de dos dentes aqui, todos eles iguais, em função já de, talvez, outros tratamentos de acabamento, desgastes que ocorreram naturalmente. Uma vista, então, bem focada daquela região, que era, de uma certa forma, um problema muito mais aí de saúde também, porque havia aqui um acúmulo muito grande de placa, em função, logicamente, da deficiência que ela tinha de conseguir higienizar isso ali da melhor maneira. Logicamente, com todo o esforço que ela tinha e poderia fazer, era muito difícil, acumulava muito naquela região, porque então ela resolveu aqui temporariamente com uma adesiva, então estava um dente colado a outros dois, já tentando ajudar, porque esse aqui já estava prejudicado, coladinho um pouquinho por trás também, com incisivo central. Então, todo esse conjunto aqui, ela não conseguia fazer uma boa higiene. E aí, logicamente, há uma sucessão de problemas. Não conseguindo, já tendo dessa forma, acumula muito mais placa, já então não conseguindo higienizar, piora ainda mais a situação ali periodontal, gengiva e osso, e aí acaba comprometendo ainda mais algumas possibilidades de tratamentos para o futuro. Mas que a gente conseguiu resolver aí, acredito, da melhor maneira, a gente vai mostrar isso aí para vocês. O outro lado, então, a gente percebe aqui essas retrações que ela teve, em função aqui, mais provável, por trauma de escovação. Hoje em dia a gente também percebe algo muito acontecendo hoje no consultório, que a gente visualiza aí dos clientes que têm todos os seus dentes aí já com tanta informação que a gente tem que cuide, escove dos seus dentes, higienize com fio dental e tal. A gente hoje em dia é bem bombardeado desse tipo de informação corretamente. Só que o que a gente acontece, às vezes existe uma falha um pouquinho no que diz respeito da melhor técnica de se fazer esse tipo de procedimento, de escovação, de higienização. Então, às vezes o paciente tem a impressão que adquirindo uma escova mais dura, uma escova média e tal, dá então a percepção, ou então a sensação que está escovando melhor. Não dá para dizer que não está, porque escova, logicamente, melhor que a escova talvez um pouco mais macia, se comparado com escovas elas nacionais e as importadas, mas essas escovas nacionais mais duras acabam então prejudicando em muito o tecido periodontal. Então envolve lá um trauma no tecido ósseo, uma retração gengival e consequentemente gera isso aqui uma abrasão no dente, um desgaste numa camada do dente, tá? E logicamente tem a possibilidade de restaurar, que é simples, ou então a gente vai fazer uma reabilitação que vai envolver os demais dentes anteriores. O foco aqui do tratamento está na parte superior e é o que a gente vai mostrar aí para vocês. Então essa vista na sequência, então olha só aquilo que eu comentei para vocês, ó, unido aqui com um fiozinho metálico, um fiozinho ortodôntico, só para cobrir aquele espaço onde ela não tinha dente. Esse apinhamento todo que existia aqui, referente ao dente central entre eles. Aqui há uma conversa muito franca com a paciente,
logicamente, todos esses trabalhos a gente faz uma boa avaliação minuciosa dos exames radiográficos, sejam da panorâmica, das tomografias necessárias, como foi no caso dela por causa dos implantes, e, logicamente, a indicação ou não do tratamento ortodôntico. Então, essa indicação aqui, ela seria clara, logicamente, para tentar corrigir da melhor maneira ou da maneira mais conservadora, principalmente os dentes anteriores. Só que há uma conversa com o paciente, ele que acaba decidindo se está disposto a passar pela ortodontia ou não, em função do tempo, em função da realidade do paciente naquele momento. E nesse caso, então, a gente preferiu reabilitar ele só com a parte estética. Então, não foi feita ali uma correção na parte ortodôntica. E a gente conseguiu aí um excelente resultado, reabilitando, logicamente, esteticamente. Uma vista bem próxima dessa parte lateral novamente, ó, então imagina o quanto que isso aqui compromete a paciente nessas vistas laterais e tal. Então, aquele sorriso com a mão na frente, aquele sorriso virando o rosto. Então, isso logicamente gera um comprometimento social muito grande. Então, a gente passou aqui na sequência da definição do trabalho que a gente ia realizar, de toda a apresentação, de como é que a gente poderia chegar ao resultado que ela esperava. A gente já parte então aqui para os preparos dos dentes. Esses dentes aqui foram preparados para que pudessem nos auxiliar na confecção de um provisório aqui nessa região anterior. Para quê? Para a sequência, a extração daquele dente que já estava totalmente comprometido, juntamente com o implante e o implante do lado. Então, a gente tem que fazer todo um planejamento reverso. Aonde eu quero chegar, de que forma que eu quero chegar lá, aí eu faço esse tipo de planejamento, esse tipo de montagem, para depois a gente poder ir para as etapas de execução. Então, a gente está aqui, ó, já com a possibilidade de estar com o provisório já em boca, não está mais daquela situação. E aqui pronto, então, para a gente poder realizar a extração desse dente, colocação do implante e o implante na sequência do lado. A gente vai ter aqui umas outras imagens, aquele espaço. Aqui, ó, esse dentezinho vai ser extraído, com esse mesmo caminho será colocado o implante e um outro implante na sequência. Aqui a fase, então, da cirurgia, da instalação dos dois implantes. Foram colocados ali de forma imediata, naquela região onde foi feita a extração. E aqui, então, a gente tem o implante já na fase que a gente está de osso-integração, de cicatrização. Então, a gente percebe lá uma perda óssea muito grande, que já era inerente do que ela já tinha. Então, a reabilitação ali é, de uma certa forma, bem limitante, porque, logicamente, teria a indicação primária de fazer uma reconstrução óssea, mas ali reconstruir osso e colocar osso onde já nem tem nem onde se apoiar é muito inviável e é um risco muito grande. Então a gente vai mostrar para vocês de que forma a gente conseguiu compensar isso. Então aqui o provisório que ela tinha, tá? Nesse momento para poder estar lá de uma maneira mais confortável. Logicamente aqui a gente tem uma vista bem afastada, mas olha o quanto que esse provisório teve que invadir lá em cima na gengiva para poder compensar toda essa falta que ela tinha. Então aquilo que eu falei, seria interessante que tivesse osso e gengiva. Para ter gengiva, eu preciso ter ela apoiada sobre osso. Para ter osso, para poder enxertar, eu tenho que ter aonde poder estabilizar. A gente tem que ter pelo menos um rebordinho em lâmina de faca, que é o que a gente fala de muitos casos, né? Uhum. Que tem aquele rebordo bem fininho, que parece realmente uma laminazinha de faca, mas onde a gente apoia o bloco e faz os enxertos em profundidade. Ali o caso dela, a perda era vertical muito grande. E aí eu consigo até fazer um enxerto vertical, mas de tantos milímetros como era o caso que ela precisava. Com muito maior de sucesso, né? Então às vezes tem que fazer mais do que uma cirurgia e às vezes o paciente não está disposto. Na sequência, então, a gente já estava com os dentes preparados para o lado de lá, faz-se o preparo de novo só na face anterior do dente, para poder também receber um provisório e ela tem uma reabilitação oral das regiões dos dentes premolares de um lado até o outro. Né? Aqui está lá o pontinho da cicatrização da parte da cirurgia do implante. Todos eles, então, aqui já preparados, devidamente preparados. Os que tinham coroas foram removidos, ou que eram muito restaurados, tem-se um preparo um pouco maior. E aí a sequência que a gente tem de todos eles preparados, prontos para a gente poder iniciar as etapas que são de moldagem e depois de reabilitação final. Aqui a gente vê lá, ó, o cicatrizador de um dos implantes, uma vista bem próxima do outro lado. Como estão todos eles preparados já, a gente então já pode fazer aqui a moldagem e a seleção da cor, baseado logicamente nos dentes antagonistas que ela tem, para poder então encaminhar essas imagens e esses dados para o técnico, para que no caso dela também a gente tenha a possibilidade de finalizar da maneira mais rápida. Desde que eu tenha uma boa moldagem e uma quantidade suficiente de informações para o técnico de prótese, ele consegue nos devolver isso com muito mais refinamento de detalhes e com uma chance de acerto logo na sequência muito maior. Tá?
A moldagem propriamente dita, então, do que era dente preparado, dentes maiores, dos implantes e dos outros, esse tipo de material que é feito em laboratório. Então, o laboratório tem esse trabalho de vazar o gesso, aplicação da gengiva artificial, que fosse como simula uma gengiva, essa partezinha aqui amarela. Vistas da parte técnica, aqui então a gente teve uma fase, estava fazendo condicionamento gengival para que aquela gengiva tivesse o mais sadia também possível. De novo, com o fato às vezes de serem provisórios fixos e unidos entre eles, o paciente tem que ter um cuidado ainda maior com a higiene, a gente orienta com o uso de cremes dentais especiais, enxaguatórios, para que mantenha aquela gengiva numa condição bem saudável. E aqui então, numa conversa juntamente com a paciente, a gente tomou a decisão, então, de naquele caso aqui em específico, em vez de a gente ter, como ela tem todos os outros dentes, com uma condição gengival, pode dizer que normal, a gente então preferiu fazer aqui que na parte da aplicação da cerâmica, a gente tivesse uma cerâmica com cor de gengiva. Então, para mascarar, então ela vai ter aqui um dentezinho, uma prótesinha, só que o dente dela que vai ter aqui vai seguir a mesma sequência dos dentes vizinhos. E a parte que vai lá para cima, a gente vai simular em cerâmica, em porcelana, na cor de gengiva. Então a gente toma a escala de cor de gengiva, seleciona próximo da cor da gengiva dela, e aí então a gente vai também mandando essa quantidade de informações para que o técnico possa recuperar. Então é mais ou menos como foi nessa imagem aqui, a gente está seguindo a curvatura dos dentes, então é como se eu tivesse gengiva daqui para cima. Deixa eu até voltar naquela imagem, como se a gente fosse ter mais ou menos essa ideia. Logicamente sempre é um trabalho muito mais complexo de ser feito, de ser realizado, mas a gente acaba, a gente suprime uma das etapas, que seria uma etapa cirúrgica, com bastante, com um resultado muito bacana. A gente fazendo aqui então a etapa de provas, e na sequência depois a cimentação, então a gente de novo está aqui, mesmo aquela angulação diferente dos dois dentes, vamos ter mais para frente e mais para trás, a gente nessa fase estética a gente deixa os dois no mesmo parâmetro, aquela região dos implantes, os dentes aqui do lado já sendo feita a prova, todos eles aqui então já instalados aqui, sendo em etapa de prova, a gente coloca um material que se chama Traim para fazer uma escolha de material de cimentação. A gengiva dela ainda um pouco inflamada, sim, né? Pela própria dificuldade de higienização. E também em função disso a gente aguardou, pediu para que ela higienizasse essa gengiva de uma melhor maneira. A gente fez aqui uma pequena correção que diz respeito à parte técnica e aí a gente acabou depois cimentando. Então olha o que aconteceria se fosse numa condição normal. Ela teria todos os dentes aqui nessa lógica. Uma foto que nem essa é uma foto que a gente acaba tirando em ambiente de consultório, não é uma foto que a pessoa tira no seu dia a dia. Mas ela vê isso, entendeu? Então ela teria esse tipo de formato. Então a gente, nessa etapa, então, chegou à conclusão que seria melhor fazer com gengiva artificial em cerâmica. Então ela tivesse como se fosse um trabalho em cerâmica. Então a gente vai e volta esse trabalho para o laboratório e ele faz uma aplicação de cerâmica e eu passo agora a ter então dentes com características mais próximas do natural, ao invés de ter dentes tão longos, que não é normal, entendeu? Então a gente passa a ter esse tipo de formato, tá? Para o paciente, então, acaba criando um aspecto muito mais bacana e cria, logicamente, uma harmonia com todos eles. Então a gente tem aqui quase todos os tipos de trabalhos que envolvem a odontologia. Dentes coroas, as coroas aqui é um laminado, fragmentos, então tem todos os tipos quase de trabalhos estéticos que envolvam trabalhos com materiais cerâmicos, prótese sobre implante, toda ela em cerâmica e em zircônia. Então existe aí uma gama grande de trabalhos que foram realizados, por isso acaba sendo então uma reabilitação. A instalação dos trabalhos agora por definitivo, tá? A gente vê logicamente uma discrepância, logicamente, só que isso num conjunto, isso tu não tem mais, tá? A gente acaba criando uma harmonia muito maior. Então a gente sai de uma situação que eu tenho essa diferença de ângulo, de tamanho, de posição, de formato, para algo, logicamente, que torna esse paciente muito mais estético. O dentista sempre tem o intuito de sempre achar alguma coisa, querer melhorar, mas nesse caso em específico, eu lembro muito bem, quando a gente terminou esse caso agora recente, o paciente olhou, terminou e se viu e falou, nossa, eu não quero que mexa mais nada, é assim que eu quero que fique. Ela adorou e a gente também ficou bem satisfeito com o resultado que a gente pôde atingir.